Olá, tudo bem? Meu nome é Luna Araújo, eu sou nutricionista e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os produtos industrializados que vocês consomem como se fossem alimentos. Para vocês que não sabem, há uma linha muito tênue entre o veneno e o alimento. A diferença é a dose. Você sabia, por exemplo, que os adoçantes, exceto o stevia, também conhecido por algumas marcas como stevita, que o adoçante foi, na verdade, ele era um produto utilizado para matar formiga. E a empresa, né, a fábrica que estava produzindo aquela substância para matar formiga, queria saber por que estava dando certo de conseguir matar as formigas e outros pesticidas mais. E deram uma leve provadinha e descobriram que era muito doce. E desse jeito foi criado o adoçante. Então, o que acontece no corpo quando você consome um tipo de substância assim? Acontece problemas como mal de Parkinson, problemas cerebrais, mal de Parkinson, mal de Alzheimer e tantos outros, que pode parecer brincadeira, mas hoje é uma prevalência no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Então, assim, quando você for consumir alguma coisa, cuidado, tá? Pesquisem bastante. Às vezes você está consumindo veneno e não sabe. Outra coisa que a gente já sabe, todo mundo fez várias campanhas, o mundo inteiro bateu de frente com isso e hoje a empresa já vende salada separada, tá? Coisa que antigamente não tinha, e fruta também. É o famoso sanduíche do McDonald's. E antes que alguém fale que é birra de nutricionista, não é. Saiu, se eu não estiver enganada, no final do ano passado, uma pesquisa feita por uma mulher, não foi com um número amostral muito grande, tá? Foi somente com um produto do McDonald's. Por um acaso, ela deixou em cima do balcão da cozinha dela o sanduíche do McDonald's, e quando foi no dia seguinte, ela foi lá, não tinha acontecido nada. Barato não quis, rato não quis, formiga não quis. E ela resolveu deixar, então, para fazer um teste no armário da cozinha dela, exposto, aberto. E pasmem, ninguém quis comer, nem mesmo formiga, mosca, barata, nada. E o mais interessante é que o sanduíche continuou com as mesmas características de antes. Isso não é um absurdo? Você comprar um sanduíche hoje, daqui 2 anos, ele está com a mesma estrutura e ninguém, nenhum inseto querer consumir? Então, isso não é mentira, é fato. O sanduíche foi parar no museu nos Estados Unidos. É só você dar uma pesquisada. E o que eu posso falar para vocês é, cuidado com o que vocês consomem. Não é birra de nutricionista, às vezes não é problema da mídia que pegou um alimento ou uma marca para querer afundá-la, às vezes é porque realmente tem fundamento. Outro alimento que eu quero falar para vocês aqui é do famoso glúten, que agora está na moda, né? Por que o glúten da noite para o dia virou o vilão? Acontece que ele não virou o vilão. Assim como o glúten, tem gente que tem uma doença chamada doença celíaca, que são pessoas que têm reação a uma proteína que compõe o glúten, certo? E um pesquisador lançou um livro chamado A Dieta da Barriga, se eu estiver enganado, Barriga de Trigo, onde ele defende que não só o glúten, como qualquer outra fibra, prejudica a saúde do indivíduo. E lá ele justifica, tem toda a análise clínica. É lógico que eu acho, ao meu ponto de vista como nutricionista e do ponto científico, que tem um pouco de exagero em algumas coisas. Mas é óbvio, o que ele está batendo de frente não é que você deve deixar de consumir o glúten. Até porque qualquer alimento que você restringir hoje da sua dieta, passar 5, 10 anos sem consumir, quando você consumir, você tem alergia. Eu mesma, hoje não posso consumir sardinha. Passei tantos anos sem consumir que quando eu voltei a consumir, eu tenho alergia, tá? Então, qualquer alimento que você passar muito tempo sem consumir, você vai gerar uma alergia quando você retornar a consumi-lo. Mas o fato do glúten, o que se bate de frente é que o pão de hoje, o glúten que é utilizado, o trigo que é utilizado hoje, na verdade, não é o mesmo que era utilizado na época do pão de Jesus Cristo, aquele pão sírio. Já mudou completamente. E assim, se você tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa e ver como é que é o glúten, é uma massa, uma gosma muito difícil de ser digerida e absorvida pelo organismo. E assim, o que eu aconselho? Não seguir modinhas e não eliminar de vez o glúten. Diminuir. O que está acontecendo hoje em dia é que todas as pessoas, a maioria da população, está consumindo demais o glúten. É o pão no café da manhã, é o bolo, é a massa da pizza, é a macarronada,
É tudo isso. Então, a dieta hoje do cidadão é basicamente, pelo menos a população brasileira, entre outras, é basicamente trigo, muito glúten. Então, o que a gente aconselha é reduzir o glúten. Ah, tirei o glúten, vou emagrecer, vou ficar saudável, ou se eu consumir o glúten, eu vou ter essa doença chamada doença celíaca? Não sei se você sabe, a gente não pode afirmar isso, porque, por exemplo, tem gente que tem um problema, uma síndrome metabólica, assim como a doença celíaca, que é da frutose. Tem gente que tem galactosemia, que é problema com o leite, com a galactose, e tem gente que tem a frutosemia, que é problema com fruta. Nossa, existe gente que não pode comer fruta? Existe gente que não pode comer fruta. E então existe também a doença celíaca, que seria aí do glúten. Então, se a gente parar para pensar, isso gera tal doença, qualquer alimento vai gerar doença. Então, a minha dica de hoje é essa: cuidado com os alimentos que, na verdade, são embutidos como alimentos, mas são venenos, tá? Para finalizar, não esqueçam do suco de caixinha. Muita gente já viu, e os que não viram eu vou repetir. Mais da metade do suco é açúcar. A outra metade é conservante, aromatizante, tem aspartame e ciclamato. São venenosíssimos para o cérebro, para problemas, síndromes envolvidas com doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, mal de Parkinson e tantas outras que são geradas através de uma alimentação ruim e de uma rotina ruim também. Então, cuidado, fica a dica, não siga qualquer coisa e também não consuma qualquer coisa sem saber o que você está consumindo, tá bom? Obrigada, e olha só, eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Semana que vem eu vou aparecer aqui no portal com um desafio aqui no meu canal. Emily Araújo e Gabriela Rodrigues vão estar comigo. A gente vai fazer um processo de emagrecimento, porque elas me procuraram, falaram: eu não consigo emagrecer, eu não consigo sozinha, já fui nutricionista e tudo e não estou dando conta. Então a gente vai começar um desafio, tá? A gente vai acompanhar tudo com elas e todas as dificuldades. Então semana que vem a gente aparece aqui batendo um papo com elas e vamos entender se a dificuldade delas é a mesma da de vocês, tá bom? Espero vocês até semana que vem aqui. E até a próxima. Tchau!